Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo, escrito por Joshua Freer. Lembrando que esse livro, na língua inglesa, né, é Dancing with Einstein, Dancing with Einstein, né, e foi traduzido em português como A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo. Veja, Joshua Freer, que é o autor dessa obra, ele é um jornalista que, depois de lidar com várias matérias, escrever vários artigos e tal, ele foi enviado para analisar um campeonato de memorização e escrever um artigo sobre um campeonato de memorização. Ele nunca tinha estado em um campeonato de memorização em toda a vida dele. Até então ele acreditava que campeonato de memorização envolviam pessoas com superdotação mental, ou seja, com capacidades mentais acima do normal, superdotados, e não por pessoas normais. De repente, quando ele chega lá no campeonato de memorização, ele começa a ver pessoas totalmente normais, com empregos totalmente normais, não empregos top de linha, não. Tinha gente com emprego top de linha, tinha gente com emprego comum, tinha gente com todo tipo de emprego, tinha gente aposentada, tinha gente autônoma, tinha todo tipo de emprego, todo tipo de pessoa, de todo tipo de imaginação, enfim, tinha todo tipo de pessoa. O que acontece é que ele começou a questionar por que essas pessoas, elas de fato conseguem memorizar mais de 200 baralhos de cartas, mais de 10.000 dígitos, aprendem um idioma novo às vezes em uma semana, né? Em uma semana já dominam um idioma totalmente novo. Ele começou a investigar isso. E algumas dessas pessoas começaram a conversar com ele, né? E disseram, veja, isso é algo totalmente normal, qualquer ser humano pode fazer isso. Qualquer ser humano de fato pode memorizar qualquer coisa que ele de fato quiser e se lembrar disso daqui a anos. E qualquer ser humano consegue até mesmo aprender um novo idioma em uma semana. Ele ficou perplexo com isso e, depois de interagir com alguns deles, ele acabou desenvolvendo uma certa amizade por um deles, né, um menta-atleta, um atleta de memorização. Menta-atleta é o nome que se dá para atletas de memorização, de campeonatos de memorização. Ele fez amizade com um deles chamado Ed Cook. Ed Cook, ele é muito famoso, né? Se vocês colocarem esse nome na internet, vocês vão ver vários vídeos em que aparece o Ed Cook falando. Enfim, ele é um campeão de memorização, ele tem vários conhecimentos envolvendo memorização, envolvendo o cérebro humano, memória humana, enfim. E aí ele começou a explicar para o Joshua Freer e dar livros para o Joshua Freer ler e mostrar, dar vídeos, enfim, começou a ensinar, né, o Joshua Freer. A ironia é que o Joshua Freer, que quando entrou no campeonato de memorização como jornalista, não sabia nada sobre esse campeonato, não sabia memorizar quase nada, tinha dificuldades até mesmo de memorizar os assuntos mais simples da vida. No próximo campeonato de memorização que teve, ele se inscreveu, ele se tornou menta-atleta e ele conseguiu memorizar vários baralhos e ele se tornou campeão até mesmo. Isso é uma coisa muito engraçada, quer dizer, ele provou, né, por si só, que qualquer pessoa de fato, até mesmo aquelas que têm uma memória ruim, podem de fato memorizar qualquer coisa e até mesmo se tornar campeãs de memorização. Então qual é o segredinho? Tá? Existe uma coisa chamada Palácio de Memória, e o Ed Cook ensinou isso para o Joshua Freer. O que seria o Palácio de Memória? O Palácio de Memória é o seguinte: há muitos anos atrás, lá por volta do século V a.C., na Grécia Antiga, um homem, poeta, chamado Simônides de Zeus, foi convidado por um rei a ir ao banquete e declamar poemas para esse rei, falando das vitórias do rei. O Simônides de Zeus, que era adepto dos deuses Dioscuros, né, Castor e Pólux, foi até esse banquete e ele declamou poemas para os deuses em que se falava dos deuses e não do rei.
O rei ficou perplexo com isso, ficou muito irritado e disse: olha, eu não vou pagar para ti o valor que eu disse que eu ia pagar para ti, desse poema que tu recitou. O Simônides disse: ok. De repente, dois jovens chamaram aquele Simônides de Zeus para a rua, para longe do palácio, e bastou Simônides de Zeus sair do palácio, o palácio inteiro caiu na cabeça de todos os que estavam dentro da festa daquele rei, inclusive o próprio rei. Acredita-se que foram os próprios deuses que tiraram Simônides de Zeus dali. O que acontece é, no outro dia, os membros daquelas famílias foram até aquele local procurar sepultar os seus mortos. Mas o palácio tinha caído com tanta força na cabeça daquelas pessoas, no corpo daquelas pessoas, que tinha destroçado o corpo daquelas pessoas. Os corpos ficaram irreconhecíveis, irreconhecíveis mesmo. O Simônides de Zeus, para ajudar as pessoas a sepultar os seus mortos, ele fechou os olhos e imaginou exatamente a mesa, o banquete, a sala da festa, onde cada um deles estava sentado, e começou a se lembrar de onde cada um estava sentado, e aí ele foi levando os parentes daqueles mortos exatamente nos lugares em que aquelas pessoas estavam sentadas, e assim os parentes puderam dar um sepultamento digno para os seus mortos. O que acontece é que, em determinado momento, depois que ele descobriu que a memória dele tinha memorizado aquele local, né, todinho, nos mínimos detalhes, ele resolveu substituir, né, aquelas pessoas que estavam na memória dele, que estavam na sala da festa, substituir pelas informações que ele queria memorizar. Se ele queria memorizar um poema que começava com a palavra tigre, ele imaginava um tigre exatamente na porta principal do palácio da festa. Se ele queria memorizar, além do tigre, a águia, era só ele imaginar uma águia sentada em cima da mesa do palácio onde ocorreu aquela festa. De tal maneira que ele foi simplesmente remodelando aquela lembrança, criando uma nova lembrança, substituindo palavras dos textos que ele queria memorizar pelos objetos que lembravam exatamente essas palavras e colocando na imaginação dele esses objetos exatamente naquela festa, naquele local onde o rei celebrou a festa. E foi assim que nasceu a técnica de memorização chamada Palácio de Memória, que é a mesma técnica de memorização usada por campeões internacionais de memorização para memorizar baralhos inteiros de carta e memorizar qualquer coisa que quiser. Por exemplo, tente isso em casa. Imagine que dentro do seu quarto, vamos começar junto. Memorize a palavra: os dois picles comeram massa. Usando o palácio de memória, como é que a gente memoriza essa frase? Os dois picles comeram massa. Muito simples. Imagina que dentro do quarto onde você dorme, dentro do seu quarto onde você dorme, e em cima da cama existe dois picles. A frase é: os dois picles comeram massa. Imagine que em cima do seu travesseiro existe o símbolo do filme Oz, aquele famoso filme chamado Oz. Imagine o símbolo Oz, como se fosse uma placa piscando. Do lado da placa, imagine um cisne, porque o cisne ele tem exatamente o formato de um número 2. Lembre-se, os dois picles comeram massa, então tu vai ter que representar o número 2 por alguma coisa que te lembre o desenho do número 2. Então tu vai ter que usar o cisne, porque o cisne, ou pato, pode ser um pato, tem exatamente o mesmo formato do bico até a pena, tem o mesmo formato do número 2. Do lado desse pato, ou desse cisne, imagine dois picles juntos, um ao lado do outro, um picles do lado do outro, como se fossem duas pessoas. São dois picles gigantes. Imagine que tem um prato de macarronada gigante do lado desses picles e eles estão comendo aquela massa. Se você conseguiu imaginar direitinho cada detalhe, o os, a palavra os piscando em cima do seu travesseiro como se fosse um outdoor, né? Um pato
para fazer você se lembrar do número 2. Dois picles, um do lado do outro, conversando e comendo a massa que está do lado deles. Se tu conseguiu imaginar tudo, cada vez que tu quiser se lembrar dessa frase, basta tu pensar no teu quarto e na tua cama, e automaticamente vai vir a imagem do os, do pato, dos picles e da massa, e dos dois picles comendo a massa, e aí tu vai te lembrar que a frase é: os dois picles comeram massa. Entendeu? Isso é o chamado palácio de memória. Foi isso que o poeta Simônides de Sceaux criou. Santo Agostinho usava essa técnica. Cícero usava essa técnica. E vários outros poetas e escritores. Teve também padres, até mesmo famosos, que usaram essa técnica. O chamado padre Pedro de Ravenna, que foi um famoso padre, né, que viveu lá na Idade Média. Ele usava tanto essa técnica que ele não precisava levar os livros dele de legislação, leis, e nem a Bíblia, porque para memorizar a Bíblia ele usou a imagem de uma cidade inteira, né? Porque na época as pessoas que tinham posses e tal, elas tinham bastante tempo para viajar, então esse padre ele conheceu a cidade inteira e ele colocou cada livro da Bíblia como sendo uma parte daquela cidade, de tal maneira que sempre que ele quisesse se lembrar de todo o livro de Gênesis na ponta da língua, era só ele se lembrar de um conjunto de mansões que ele havia visitado até então daquela cidade. Quando ele quisesse se lembrar do livro de Êxodo, ele se lembrava de um outro conjunto de mansões daquela mesma cidade que ele havia visitado e das imagens mentais que ele havia criado para se lembrar das palavras que compõem o livro de Êxodo. O mesmo acontece com o número de Levíticos, o mesmo acontece com o número de Deuteronômios, de tal maneira que para ele se lembrar de qualquer versículo da Bíblia, de qualquer parte da Bíblia, bastava ele pensar naquela cidade, em cada centro, em cada rua, em cada parte, em cada bairro daquela cidade, em cada casa daquela cidade, em cada local público daquela cidade, bastava ele se lembrar disso, que ele se lembrava daquele texto da Bíblia inteira. A técnica funciona porque o nosso cérebro ele tem uma facilidade muito grande de se lembrar de lugares. Se você entra na casa de um amigo que você nunca tinha entrado naquela casa antes, uma nova casa que o teu amigo comprou, e agora tu entra, tá tudo no lugar, os objetos, o sofá, a televisão, enfim, tá tudo no lugar, basta tu entrar uma única vez e tu entrar em todos os compartimentos da casa, viajar por todos os compartimentos da casa, que na próxima vez tu simplesmente fecharia os olhos e tu começaria a dizer cada detalhe da casa, cada parte da casa, cada móvel que está dentro da casa, as divisões da casa, tudo, a porta, as janelas. O que é isso? Se tu for transpor isso para o papel, tu vai descobrir que na verdade são textos inteiros que a tua mente memorizou. Então a mente ela memoriza lugar com uma facilidade muito grande. Essa técnica de memorização, ela também é chamada de técnica de lote, tá? Lote na língua latina significa lugares, porque tu memoriza um lugar inteiro. Quando as pessoas elas querem memorizar todas as palavras de um dicionário de uma língua nova que elas estão aprendendo, elas memorizam todos os verbos daquele dicionário, daquele idioma que eles estão aprendendo e colocam aquelas imagens relacionadas àquelas palavras em lugares em que aconteçam bastante ação, porque verbo tem a ver com ação, e os substantivos, né, daquela língua que eles estão aprendendo, eles memorizam eles colocando as imagens relacionadas aos substantivos em shoppings, né, em lojas, tudo na imaginação deles, imaginando as lojas que eles visitaram naquela cidade e colocando ali mentalmente imagens que lembrem eles aqueles substantivos. De tal maneira que eles usam uma cidade inteira para memorizar todas as palavras de um dicionário e dessa maneira saber todas as palavras daquele idioma e dessa maneira aprender aquele idioma e falar aquele idioma e se lembrar de cada palavra daquele idioma. É essa técnica usada para memorizar livros, para memorizar nomes de lugares, para memorizar várias coisas. Então sempre que tu vê alguém aparecendo na televisão que memorizou vários dígitos ou coisa, ele usou essa técnica.
Um forte abraço, fica aí a dica.